nossos corações as vivas alegrias do Espírito, que buscando conhecer Jesus em suas vidas, manifesta em suas ações o testemunho da fé e do bom ânimo. Que estes Espíritos magnânicos, que em nome de Jesus são conosco, possam agasalhar a todos que aqui se encontram em vibrações de esperança, em dias melhores para todos nós. E nesta imantação divina, buscamos os ensinamentos de Jesus, quais lições de vida eterna, a clarear os nossos caminhos, para que possamos nos conduzir com segurança aos objetivos primeiros da nossa existência na Terra. Que as infinitas bênçãos do seu amor, Senhor, envolvam-nos nesta manhã, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E desde a semana passada nós estamos entrando no item causas atuais das nossas aflições. Porque nós temos causas anteriores que trouxemos de outras existências e causas atuais. As causas atuais se referem ao uso das escolhas e do livre-arbítrio mal conduzido pelas nossas más tendências. Então é importante nós entendermos que grande parte dos sofrimentos que trazemos não tem raiz no passado necessariamente. Tem natureza desta existência na Terra através das minhas escolhas. O que nos faz escolher habilidades, vocações, experiências, tendências, desejos, curiosidades? Vários são os estímulos que nos levam a fazer escolhas de como eu quero viver, de como eu quero sentir, o que eu quero sentir, aquilo que me agrada ou aquilo que eu deliberadamente sei que não é um bem, mas faço. Diz o Evangelho: quantos espíritos tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de disciplina, de empenho? Quantas uniões infelizes porque são de interesse ou de vaidade, com os quais o coração nada tem a ver? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade. Então nós vamos entender que nós nos enquadramos em alguma dessas questões que nos trazem ainda abalos emocionais, tristeza, sofrimento, e nós estamos sempre remontando a causa. Qual é a causa destes tormentos que se nos apresentam na forma de aflições? As causas remontam a nós mesmos. Emmanuel traz que as causas remontam o lado sombrio que nós trouxemos para resolver, para modificar e não o fizemos. Então, as nossas predisposições do passado, nós vamos chamar de referência. O que é referência? São marcas energéticas que eu trago em mim
de experiências não felizes que eu ainda tenho prazer em vivê-las. Porque o prazer mórbido sempre está associado às nossas escolhas. Uma pessoa pode dizer assim: olha, eu sei que o melhor para mim é, por exemplo, renunciar, mas eu não faço. Eu sei que o melhor para mim é eu ter hábitos espirituais, mas eu não os construo. E nós vamos entender que nós já sabemos o que é o melhor para o nosso progresso, para a nossa evolução, mas o chamamento, depois eu vejo isso, esse postergar indefinido das nossas responsabilidades morais, não tem dado tempo de evitar o mal. E o sofrimento chega para nós. Chega para nós e nós estamos nesse item sabendo então, mas esse tormento, essa aflição, esse problema que eu vivo, então não tem uma causa agendada no meu planejamento reencarnatório? A grande maioria não. São circunstâncias das nossas escolhas atuais. Quando Jesus nos fala, sempre eu tenho falado isso, que o nosso fardo não é mais pesado do que podemos carregar, significa que se nós honrarmos com os compromissos que trouxemos, a nossa vida será uma vida muito boa. Porque é para isso que nós reencarnamos. Para vivermos uma vida boa. Em que sentido? Boa no progresso, na evolução, boa nos relacionamentos. Mas nós não achamos que a nossa vida é boa em alguns aspectos, porque a nossa personalidade ainda não transformada insurge sobre nós e as nossas escolhas geram consequência. Por exemplo, a agressividade é um grande mal para todos nós. É um grande mal. Mas nós escolhemos reagir assim. O egoísmo é um grande mal para todos nós, mas nós privilegiamos a nós mesmos. O sacrifício dos interesses pessoais é um conceito que nós precisamos entender no nosso contexto, porque genericamente nós sabemos o que são os sacrifícios dos nossos interesses pessoais, mas na nossa intimidade isso pode não estar claro para nós. O que é mesmo que eu vim abrir mão para fazer o outro feliz? O que é mesmo que eu vim educar das minhas más inclinações? Isso é muito necessário, amigos. Porque quando a gente vê que a humanidade está em questões tão conflitivas, a maior parte do tempo, tão desatinada, tão infeliz, com tantos sintomas, e a gente está dizendo aqui no Evangelho, olha, os sintomas, as aflições que estamos vivendo, tem como causa nós mesmos desta encarnação. Nós mesmos. Então, o Emmanuel vai trazer para nós, no livro Religião dos Espíritos, a essas inclinações que nos geram escolhas enganosas. Desde a semana passada, nós temos falado sobre as tentações, né? Nós somos tentados não pelo mundo em que estamos inseridos, nós somos tentados pela predisposição do que eu trago comigo e encontro no mundo sintonia. Nós passamos por situações que nós somos tentados a reincidir naquelas nossas más tendências. Mas nós podemos resistir. Para resistir a essas más inclinações, nós temos que ter valores
valores construídos, e todos temos. Nós temos que ter sentimentos nobres, e todos temos. Mas precisamos saber acionar os recursos que trouxemos, para que nós saibamos canalizar de forma adequada as nossas forças e fazermos daquilo uma construção verdadeira onde eu posso me respaldar. E diz Emmanuel, essa lição chama Tentação e Remédio, né? Que diz assim: o problema da tentação, antes de nascido de objetos, paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. É íntimo. É íntimo. Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desencarnados, que deixamos à distância da esfera física, motivo porque muitas vezes os debuxos mentais que nos incomodam levemente de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes. Vamos pensar assim quanto às tentações. A predisposição que eu tenho, que nós trouxemos, predisposição da nossa personalidade a repetir esquemas do passado, é nossa. Chega um momento que a gente entra na invigilância. O que é a invigilância? A invigilância é nós mergulharmos na nossa anterioridade, naquele aspecto do passado que não está resolvido, não está renovado. A invigilância é isso. Então acontece uma situação, o lado enfermo da minha personalidade se manifesta e eu mergulho na minha anterioridade. Eu mergulho nesse passado. E o meu presente fica sem construções, porque eu estou fixado no ontem e estou com medo do amanhã. Essa fixação nossa nas más tendências, nas paixões que trazemos, nas más paixões, esses registros do passado, quando se manifestam em nós, se manifestam como vibrações e podem trazer ou não comportamentos. Pode ficar a nível de pensamento, de emoção, eu não executar a ação, mas criar aquela cena no meu pensamento que equivale a ter agido. Ok. Quando nós iniciamos essa vigilância de fixarmos as nossas más tendências, no início aquele pensamento é nosso, segundos depois não é só mais nosso. Está associado a esses espíritos que fazem parte da trama do meu passado e que se associam aos meus pensamentos, me fazendo uma indução mental, para que eu volte a ser aquilo que eu já fora. É uma trama complexa, que tem raízes no meu passado, mas se expressam no meu presente. Então, essa é uma reflexão que nós vamos ficar alguns tempos refletindo bastante sobre isso, para a gente entender primeiro o mecanismo da ação das tentações. E quando então eu tenho aquela atitude, seja verbal ou vibratória, eu mergulho num mar de pensamentos que se ligam aos meus. E aí eu posso dizer que estou num processo de indutância de um monte de pensamentos de desencarnados, mais o meu, que me arrastam para as minhas más paixões. E quando a gente acorda disso, muitas vezes as situações mais drásticas já nos aconteceram. Então nós vamos progressivamente nesses dias conversarmos bastante sobre as tentações e os caminhos que temos hoje para mudar a rota da nossa sintonia.
Deus, é uma verdadeira maravilha falarmos de tentação. É espetacular. Porque falar de tentação é falar do autoconhecimento. Só quem está verdadeiramente interessado em se conhecer tem interesse sobre esse tema. Porque na medida que eu sei o que me tenta, eu sei sobre mim. Se eu não sei o que me tenta, eu não sei nada sobre mim, embora eu possa dar vazão a todas as torpezas que eu possa imaginar. Porque por muito tempo essa palavra não fez nenhum sentido para nós, porque as nossas torpezas, as nossas dificuldades íntimas, elas não eram vistas por nós como dificuldades, como problema, como algo que nós teríamos que educar. E na medida que nós conseguimos identificar, isso me tenta, se isso me tenta, eu já sei um pouco sobre mim. Então, falar sobre esse tema é falar de nós mesmos, desse autoconhecimento que a doutrina espírita necessariamente nos conduz sempre que nós nos debruçamos sobre ela. E quando nós pensamos nesse tema, como nosso mestre e guia é Jesus, nós retomamos aquele início do apostolado de Jesus que Mateus nos comenta, em que Jesus foi para o deserto e por 40 dias, num determinado momento, ele é tentado entre milhões de aspas, pelo diabo. E ele sofre ali 3 tentações. Então a pergunta é: Jesus foi tentado? Não, Jesus não foi tentado. Obviamente que Jesus não ressuscitou no 3º dia e muito menos foi tentado no deserto. E por que Jesus não foi tentado? Primeiro, porque há um equívoco de que alguém nos tenta. Não é alguém que nos tenta. Somos nós que somos a própria tentação. Né? A primeira questão é essa. Então, não poderia ter ali alguém tentando. Mas se pudesse haver, é óbvio nós compreendermos que alguém imensamente muito inferior a Jesus não poderia convencê-lo a nada. Certo? Porque Jesus superaria-o em bondade, em amor, em inteligência, em tudo. Seria a mesma coisa de dizer assim, para nós aqui presentes, uma criancinha de 2 anos fala uma palavrinha e aquela palavrinha mal pronunciada seria capaz de nos influenciar pela vida toda. É mais ou menos isso. Né? Então, é lógico que Jesus não foi tentado. Mas isso está no Evangelho, no Novo Testamento, como uma alegoria para que nós possamos compreender as principais tentações que nós em humanidade podemos ter, que são de 3 naturezas. E ele começa a dizer que Jesus, estando no deserto por 40 dias, o diabo então tenta para que ele transforme a pedra em pão, porque certamente 40 dias sem se alimentar, estava com fome. E se ele podia tudo, se ele poderia
transformar água em vinho, o que dirá a pedra em pão? Então o diabo recomenda, já que você está com fome, transforma a pedra em pão. E ele dá uma lição para a humanidade inteira, que nem só de pão viverá o homem. Né? Então, é muito importante nós entendermos certas coisas para que essa verdade vá se instalando dentro de nós. Quando nós somos tentados, quando nós sentimos as vibrações do sempre, do que está em nós desde muito tempo, e aquilo nos convida de novo outra vez à prática daquilo que devemos abandonar, ou seja, que somos tentados, é a nossa hora, o nosso momento de interromper para sempre uma situação que necessariamente vai nos levar a uma situação de profunda miséria espiritual. Se nós cedermos de novo outra vez, uma vez mais, vamos continuar na mais profunda miséria espiritual. Então, esse momento de nós refletirmos naquilo que nos tenta, se eu já enxergo a tentação, 50% do problema está resolvido. Porque se eu já sinto que isso é uma tentação, se eu já reconheço, é muito mais fácil de escolher no sentido contrário do que quando eu nem sei que isso existe, porque isso já foi o nosso momento. Então, por isso que esse texto que nós sugerimos a semana passada, Resiste à Tentação, do livro Pão Nosso, começa: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque se eu me sinto em tentação, eu me sinto em condição de dizer não e vencer a tentação. Por isso que é abençoado, porque que maravilha nós podermos escolher ceder ou resistir. É um estado maravilhoso para o espírito, porque quando ele não pode escolher, quando alguma coisa o constrange e ele está impedido da escolha, não há nenhum nível, absolutamente nenhum nível de progresso. Às vezes, um espírito tem uma tentação, mas ele está de tal maneira constrangido para que pela própria lei divina, né? Está de tal maneira constrangido para que ele não caminhe naquela tentação, que ele não pode escolher aquela tentação, porque ele está constrangido. Então vamos dar um exemplo. Chico conta isso, né? Que uma pessoa tinha, por muitas e múltiplas e centenas de reencarnações, cometendo suicídio. E aí ele vem numa reencarnação sem braço, sem perna, que ele não poderia tentar nada contra ele, não teria como ele fazer alguma coisa, né? E aí aquele espírito, ele sofria diariamente a tentação, mas ele estava, pela misericórdia divina, pelas leis divinas de misericórdia, impedido de fazer. Então ele não estava de maneira nenhuma resistindo, ele estava constrangido, impedido pelo amor de Deus aquela atitude. Mas quando nós estamos livres para escolher, aí sim, feliz para nós é a tentação, porque ela vem e eu falo não, ela vem e eu falo não, ela vem e eu falo não, até que eu consiga
superar dentro de mim aquela situação e pronto. Eu me libertei daquilo que era para mim uma amarra de progresso, um impedimento de progresso. Então, quando nós pensamos nessa questão da tentação, nós vamos entendendo profundamente que isso é extremamente necessário para todos nós. Então, Emmanuel começa assim: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação de dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento evolutivo. Essa frase diz assim para nós: para que nós possamos, numa existência, às vezes nós passamos uma existência toda lutando contra uma má tendência. Então, o espírito se esforça, luta, e chega o final de uma reencarnação. Então, vou dar um exemplo bem simples para a gente entender. Um espírito traz uma luta íntima contra a usura, contra o desperdício, contra o egoísmo, e ele faz uma opção de nascer num lar muito simples, com a sua inteligência bem acanhada, para que ele viva por uma existência inteira numa condição de pobreza, que não é miserabilidade. Porque a miserabilidade já é uma opção do espírito. Porque Deus não permite que nenhum dos seus filhos fique na miséria. Mas Ele nos expõe, por suas leis amoráveis, muitas vezes a situação de reduzido recurso monetário, pobreza, que é diferente de miséria. Então, o espírito se coloca naquela condição e passa toda uma vida. Ele às vezes é uma senhora, uma mulher, vê seus filhos com limitação da alimentação, às vezes vai trabalhar na casa de alguém que sobra um leite na jarra, joga na pia, que talvez esteja azedado, e essa mãe lembra das crianças que não tem o que comer lá, e de vez ela levar 1 litro de leite para casa, porque ninguém vai perceber, ela resiste e volta lá e dá a farinha com água, porque está nesse trabalho. E passa assim toda uma existência, lutando para a aquisição de valores. E entra naquela despensa, tem aquela tentação e diz para si mesmo: não. Não e não e não. E tem a oportunidade na vizinhança de se apropriar de alguma coisa indébita que poderia tirar daquela situação, e o Espírito diz não e não e não e não. E ao final de uma existência, consegue realmente voltar completista ao mundo espiritual. Então venceu a tentação. Venceu mesmo. Agora vamos ver. Agora volta trilionário. Vai nascer no castelo de Lustre. Agora que é a hora. É agora que é a hora. Venceu mesmo? Vamos ver. Aí vai nascer lá. E vamos ver como que vai ser agora. Tendo tudo, se vai se manter na mesma postura.
E assim, e às vezes o espírito não dá conta e pede de novo a pobreza. E depois o castelo. E depois a pobreza. E outra vez o castelo. E às vezes 10, 20, 30, 50 reencarnações entre a tapera e o castelo. Então, essa questão de vencer a tentação, ela é uma questão muito íntima. Muito, muito, muito íntima. É nem por um segundo. Quando que a gente vence? Quando aquele pensamento não coabita mais em nós. Não tem como pensar sobre aquilo. Então, por exemplo, um espírito que já tem a aquisição do desprendimento, que já é um espírito desprendido, não tem anel no mundo, não tem brilhante, não tem barra de ouro, não tem castelo, não tem nada que faça esses olhos brilharem. Porque ele brilha com outras coisas que vão mais próximas. Já venceu. E aí nós vamos entendendo que esse vencer da tentação é quando o pensamento já não trafega mais nessa vida. Não há nenhuma possibilidade. Enquanto o pensamento ainda dá uma andadinha, ainda temos que vencer a tentação. E cada um de nós precisa saber o que nos tenta. É lógico que Deus, na sua infinita misericórdia, nos auxilia para nos trazendo barreiras, impeditivos, que nós podemos tirar a qualquer momento se quisermos, que está no nosso livre-arbítrio, mas que a gente sabe que aquela barreira é importante, é melhor não tirar, porque a gente ainda não dá conta, né? Deixa ela lá. É claro que Deus faz isso conosco, através das suas leis, mas é importante que nós possamos enxergá-las, que nós possamos encará-las e saber da importância delas em nossas vidas e deixar ali, já que a gente ainda não consegue por si mesmo toda a força que precisaria para o combate. Então, amigos, vamos conversar ainda alguns domingos sobre a maravilha da tentação. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que alegria sentimos nesta hora de abordarmos esse tema dentro de nós, de sentirmos, Senhor, a coragem de enfrentar a nós mesmos. Que nesse instante, Mestre, diante dos nossos amigos espirituais, que velam por nós, que nos cercam com ternura, com bom ânimo, com esperança, possamos nesta hora confirmar o quanto estamos desejosos de resistir a essas tentações que nos envergonham, que fazem de nós espíritos miseráveis, moralmente comprometidos, e que, se não nos tratarmos,
vamos habitar regiões inferiores do mundo espiritual, que nos aguardam com aquelas companhias que se fazem presentes no dia a dia, imantando-nos o pensamento das vibrações mais sórdidas. Que nesta hora abençoada, Senhor, nós possamos entregar os nossos espíritos ao trabalho conosco mesmos, resistindo fielmente como o Senhor nos ensinou, para que possamos sair desta existência mais iluminados, mais conscientes dos deveres que retamente devemos cumprir na terra, para que possamos ser espíritos luminosos, para que os nossos passos possam seguir os teus, Senhor, para que os nossos braços possam te buscar e os nossos pensamentos estejam alinhados com as leis divinas. Que não sejamos nós aqueles espíritos a provocar na sociedade onde vivemos as dores, os horrores, as dificuldades que se propagam. Que sejamos nós, Senhor, aqueles espíritos corajosos, dispostos ao bem e à verdade. Que possamos nos desnudar para todos que nos cercam em pensamento, que não haja nada de escondido em nós, para que possamos ser fiéis servidores do seu amor na terra. Que os bons espíritos que nos cercam nesta hora possam, Jesus, contribuir para que tenhamos um pensamento luminoso todos os dias da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.